agora aqui. Mas eu não sei. Agora aqui. Gente, eu tô gravando não. Tô gravando. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Cara. Se você não for Deixa o like e inscreve pra eu ficar rica. E assista todo meu vídeo, por favor. Então deixa Porque o eu tô like, jogando se vários jogos pra... bora lá. Sabe por quê? Aqui, ó, Jogando? um negócio, né? Porque sabe que eu jogar esse jogo aqui? Eu contei. Eu disse, por que Nem dá atenção. deixa eu fazer um mundo. Então coloque no ano. Que olha, vou fazer o quê? Deixa eu fazer um vídeo. Deixa. Aí, então, eu fiz agora, tá de noite. Onde você tá vendo? Eu tô fazendo. Deixa você não, gente. Deixa comigo. Eu tenho toda hora. Dino.
Oi, galera. Tem um vídeo especial e muito legal. Ele estará muito legal. Foi minha irmã, gente, mas não confia, né? Ela é muito... Mas você consegue... Eu quero gatos, gatos. Mentira. Ele é um novo e eu gosto dele. Se você quiser gravar comigo, abre o meu perfil de Stage Batatinha e lá, bobo. Essa minha irmã botou, gente. Eu não consigo botar, gente.